Olá, meu nome é Daiane Ribeiro e nós estamos lendo o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles M. Sheldon. E nós já estamos no capítulo 20, um capítulo que vai revelar aqui grandes coisas, né? E já estamos caminhando aí para a reta final desse livro, que tem sido muito surpreendente. Eu, pelo menos, estou gostando bastante de compartilhar essa leitura com vocês. Vamos lá? Capítulo 20. Abre aspas. Mas esta carta já está ficando muito longa e você já deve estar cansado de ler. Não consigo evitar o sentimento de fascínio, que só aumentou durante o tempo em que estou aqui. Porém, ainda quero contar algo sobre a reunião na primeira igreja hoje. Como eu disse, ouvi Maxwell pregar. Atendendo a um pedido dele, eu preguei no domingo anterior, e esta foi a primeira vez que o ouvi desde a reunião da associação há 4 anos. Seu sermão esta manhã foi completamente diferente do seu sermão daquela época, como se tivesse sido pensado e pregado por alguém que vive em outro planeta. Eu fui profundamente tocado e acredito que cheguei a derramar algumas lágrimas. Outras pessoas na congregação, assim como eu, também foram tocadas dessa forma. Seu texto era: quanto a ti, segue-me. A pregação foi um apelo extraordinariamente impressionante aos cristãos de Raymond, para que obedecessem aos ensinamentos de Jesus e seguissem os seus passos, independentemente do que outras pessoas fizessem. Eu não conseguiria dar a você nem mesmo o esboço do sermão, pois levaria muito tempo. No final do culto, houve uma reunião que se tornou uma característica praticamente regular na primeira igreja. Nessa reunião estavam todos aqueles que se comprometeram a fazer o que Jesus faria. E o tempo foi usado em comunhão mútua, confissão, perguntas quanto ao que Jesus faria em casos específicos e oração para que o Espírito Santo guiasse as ações de cada discípulo. Maxwell me convidou para participar da reunião. Nada em toda a minha vida ministerial, Caxton, me tocou tanto quanto aquela reunião. Nunca senti a presença do Espírito Santo de forma tão poderosa quanto naquele momento. Foi uma reunião cheia de lembranças e da mais amorosa comunhão. Eu fui irresistivelmente levada a pensar nos primeiros anos do cristianismo. Havia algo naquela reunião que era semelhante ao que imagino que os apóstolos viveram, no que diz respeito à simplicidade e à imitação de Cristo. Fiz algumas perguntas. Uma que pareceu despertar mais interesse do que qualquer outra era em relação à extensão do sacrifício do discípulo cristão quanto aos bens pessoais. Maxwell me disse que até o momento ninguém interpretou a provável ação de Jesus de forma que fosse levado a abandonar suas posses terrenas, doar sua riqueza ou qualquer forma nesse sentido, semelhante. Por exemplo, aos franciscanos. Foi consenso entre todos eles, no entanto, que se algum discípulo entendesse que Jesus, em seu lugar particularmente, faria isso, só haveria uma resposta possível para a questão. Maxwell admitiu que ainda não tinha convicção sobre qual seria a ação de Jesus quanto a alguns detalhes da vida doméstica, a posse de riquezas a certos luxos. Entretanto, é evidente que muitos desses discípulos têm repetidamente levado a obediência a Jesus ao limite extremo, independentemente da perda financeira. Nesse sentido, não falta a eles coragem e nem consistência. Também é verdade que alguns dos homens de negócios que assumiram o compromisso perderam grandes quantias ao imitarem Jesus. E muitos, como Alexander Powers, perderam excelentes empregos por não poderem continuar fazendo o que estavam acostumados a fazer, e ao mesmo tempo, fazendo o que eles entendiam que Jesus faria, se estivesse no lugar deles. Relacionado a esses casos, é interessante registrar o fato de que muitos que sofreram dessa maneira foram imediatamente ajudados financeiramente por aqueles que ainda têm recursos. Nesse sentido, acho que é verdade que esses discípulos têm tudo em comum. Com certeza, nunca vi em minha igreja ou em qualquer outras cenas como as que testemunhei na primeira igreja após o culto desta manhã. Nunca imaginei que tal comunhão entre os irmãos poderia existir em nosso tempo. Eu quase não conseguia acreditar que estava testemunhando. Ainda me pergunto se realmente estamos no fim do século XIX nos Estados Unidos. Mas agora, querido amigo, chego à verdadeira causa dessa carta, o verdadeiro cerne de toda a questão que a primeira igreja de Raymond me impôs. Antes do encerramento da reunião de hoje, foram tomadas medidas para garantir a cooperação de todos os outros discípulos cristãos deste país. Acredito que Maxwell tenha dado esse passo depois de refletir muito. Foi o que ele me disse um dia desses, enquanto estávamos discutindo o efeito desse movimento sobre a igreja em geral.
Suponhamos, disse ele, que os membros das igrejas deste país assumissem esse mesmo compromisso e o colocassem em prática. Que revolução que isso causaria no cristianismo deste país? E por que não? Isso não é apenas o que um discípulo deveria fazer? Acaso alguém estaria realmente seguindo Jesus se não estivesse disposto a fazer isso? A prova do discipulado é menor hoje do que no tempo de Jesus? Não sei tudo o que houve antes ou depois desse seu pensamento sobre o que deveria ser feito para além de Raymond. Mas a ideia hoje se tornou em um plano para garantir a comunhão de todos os cristãos nos Estados Unidos. As igrejas, por meio de seus pastores, serão convidadas a fazerem reuniões de discípulos semelhantes às que acontecem na da primeira igreja. Os voluntários serão convidados a partir do grande corpo de membros das igrejas dos Estados Unidos e se comprometerão a fazer o que Jesus faria. Maxwell falou especificamente sobre o resultado que tal ação geral pode ter sobre a questão do comércio de bebidas. Maxwell tem sido absolutamente enfático sobre isso. Ele me disse que não havia dúvida de que os defensores do comércio de bebidas seriam derrotados em Raymond nas próximas eleições. Se isso realmente acontecer, eles poderiam continuar bravamente com o trabalho evangelístico iniciado pelo evangelista e agora assumido pelos discípulos em sua própria igreja. Se os defensores dos bares vencessem novamente, haverá um desperdício terrível e, na opinião dele, desnecessário de sacrifício cristão. Mas, por mais que discordemos nesse ponto, ele convenceu sua igreja de que é chegado o momento de uma comunhão com outros cristãos. Certamente, se a primeira igreja for capaz de impactar de tal forma a sociedade local e seus arredores, a igreja como um todo, unida por tal comunhão, não de credo, mas de conduta, pode levar toda a nação a uma vida mais nobre e a uma nova concepção do que significa seguir a Cristo. Essa é uma ideia maravilhosa, Caxton, mas é nesse ponto que estou um pouco hesitante. Não nego que o discípulo cristão deva seguir os passos de Cristo de forma tão fiel quanto estes aqui em Raymond tentam fazer, mas não posso deixar de me questionar qual seria o resultado se eu pedisse à minha igreja em Chicago que fizesse o mesmo. Escrevo isso depois de sentir o toque profundo da presença do Espírito Santo. E confesso a você, velho amigo, que não consigo listar nem uma dúzia de homens de negócios ou profissionais proeminentes que assumiriam esse compromisso, colocando em risco tudo que lhes é precioso. Você conseguiria fazer isso em sua igreja? O que deveríamos dizer? Que as igrejas não corresponderiam ao chamado de venham e sofram? Será que nosso padrão de discipulado cristão está errado? Ou estamos possivelmente enganados e ficaríamos agradavelmente surpresos se pedíssemos às nossas congregações que assumissem tal compromisso fielmente? Os resultados reais da aplicação prática de tal compromisso aqui em Raymond são suficientes para fazer qualquer pastor tremer e ao mesmo tempo desejar profundamente que ocorram em sua própria congregação. Certamente nunca vi uma igreja tão marcadamente abençoada pelo Espírito como esta. Mas será que eu mesmo estou pronto para assumir esse compromisso? Faço essa pergunta honestamente e temo encarar a resposta honesta. Sei muito bem que muitas coisas em minha vida precisariam mudar se eu decidisse seguir os passos de Jesus de tão perto. Eu me denomino cristão há muitos anos. Nos últimos 10 anos, tenho desfrutado de uma vida com relativamente pouco sofrimento. Posso dizer honestamente que tenho vivido muito longe de problemas da cidade e da vida dos pobres, excluídos e abandonados. O que a obediência a um compromisso como esse exigiria de mim? Eu hesito em responder. Minha igreja é rica, cheia de pessoas bem-sucedidas e prósperas. Estou ciente de que o padrão de discipulado delas não é, por natureza, responder a um chamado para sofrer ou perder de forma pessoal. Eu digo, estou ciente, mas posso estar enganado. Posso estar errado em, até hoje, não os ter instigado a viver uma vida mais profunda. Caxton, meu amigo, compartilhei com você os meus pensamentos mais íntimos. Devo voltar para minha igreja na cidade grande no próximo domingo. Me colocar diante deles e dizer: vamos seguir Jesus mais de perto. Vamos seguir os seus passos de forma que nos custe mais do que está nos custando agora. Vamos nos comprometer a não fazer nada sem primeiro perguntar o que Jesus faria. Se eu chegasse diante deles com essa mensagem, eles achariam estranho e ficariam surpresos. Mas por quê? Não estamos dispostos a segui-lo até o fim? O que é ser um seguidor de Jesus? O que significa imitá-lo? O que significa andar em seus passos? Fecha aspas. O reverendo Calvin Bruce
doutor em divindade da Igreja de Nazaré Avenue, em Chicago, deixou sua caneta cair sobre a mesa. Ele havia chegado a uma encruzilhada, e sua pergunta, ele tinha certeza, era a pergunta de muitos homens, tanto no ministério quanto nos bancos das igrejas. Ele foi até a janela e a abriu. Estava se sentindo oprimido pelo peso de suas convicções, quase sufocado pelo ar da sala. Ele precisava ver as estrelas e sentir a brisa entrando pela janela. A noite estava muito calma, o relógio da primeira igreja acabava de bater a meia-noite. Quando parou, uma voz clara e forte vinda da direção do retângulo flutuou até ele como se fosse carregada por asas resplandecentes. Era a voz de um dos primeiros convertidos do Sr. Gray, um vigia noturno dos centros de distribuição, que às vezes consolava suas horas de solitárias com um verso ou outro de algum hino conhecido. Abre aspas. Jesus a cruz sozinho deve carregar, e o mundo inteiro seguir livre a vagar? Não há uma cruz para cada um. Para mim também, uma cruz a carregar. Fecha aspas. O reverendo Calvin Bruce se afastou da janela e depois de hesitar por um momento, se ajoelhou. O que Jesus faria? Esse era o peso de sua oração. Ele nunca havia se rendido tão completamente ao Espírito Santo, buscando a revelação de Jesus. Ele ficou de joelhos por muito tempo. Mais tarde, ele se retirou para o seu quarto e dormiu, acordando muitas vezes durante a noite. Levantou-se antes que amanhecesse e abriu a janela novamente. À medida que a luz do sol, ao leste, ficava mais forte, ele repetia para si mesmo: o que Jesus faria? Devo seguir os seus passos? O sol nasceu e inundou a cidade com a sua luz e o seu calor. Quando o alvorecer de um novo discipulado trará uma nova forma de caminhada mais íntima com Jesus? Quando os cristãos trilharão mais de perto o caminho que ele trilhou? Abre aspas. Eis aí o caminho trilhado pelo mestre. Acaso não deveria o servo também trilhar por ele? Fecha aspas. Com essa pergunta palpitando em seu ser, o reverendo Calvin Bruce, doutor em divindade, voltou para Chicago. E uma grande mudança em sua vida cristã no ministério, de repente, lhe sobreveio de maneira irresistível. Capítulo 21. Capítulo 21, ele começa com o seguinte versículo. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mateus, capítulo 8, versículo 19. A matinê da tarde de sábado, no auditório em Chicago, havia acabado. E cada pessoa naquela multidão, de sempre, lutava para chegar à condução antes das outras. O porteiro do auditório gritava o número de diferentes conduções, e as portas das carruagens se abriam enquanto os cavalos eram conduzidos rapidamente até o meio-fio. Mantidos ali impacientemente pelo cocheiro, que tremiam de frio no vento forte do leste, e em poucos instantes mergulhavam novamente na enxurrada de veículos que enchiam a rua sob a ferrovia elevada e finalmente chegava à avenida. Abre aspas. Próximo, 624. Fecha aspas, gritou o porteiro do auditório. 624, ele repetiu. E desfilou até o meio-fio um conjunto de cavalos negros que puxavam uma esplêndida carruagem com as iniciais CRS, em letras douradas na porta. Duas moças saíram do meio da multidão em direção à carruagem. A mais velha havia entrado e se sentado enquanto o porteiro ainda segurava a porta aberta para a mais nova, que ficou hesitante no meio-fio. Abre aspas. Vamos, Felícia, o que você está esperando? Eu vou congelar aqui. Fecha aspas. Disse a voz que vinha de dentro da carruagem. A moça, do lado de fora da carruagem, tirou apressadamente um pequeno buquê de violetas perfumadas que estava preso ao seu vestido e o entregou a um garotinho que estava parado, tremendo de frio, na beira da calçada, quase embaixo das patas dos cavalos. Ele a segurou, com um olhar de espanto e um "obrigado, moça", e instantaneamente enterrou um rosto muito sujo no perfume das flores. A moça entrou na carruagem, a porta se fechou com uma batida forte, própria das carruagens bem feitas desse tipo, e em poucos instantes o cocheiro tocava os cavalos que seguiam pela avenida. Abre aspas. Você está sempre fazendo uma das suas esquisitices, Felícia. Fecha aspas. Disse a menina mais velha enquanto a carruagem passava pelas mansões já iluminadas. Abre aspas. Estou? O que foi que eu fiz de esquisita agora, Rose? Fecha aspas. Perguntou a outra, levantando os olhos, de repente virando o rosto em direção à irmã. Abre aspas.
Ora essa, dando aquelas violetas para aquele menino, parecia que ele precisava de uma boa refeição quente e não de um buquê de violetas. Que milagre você não ter convidado ele para ir para casa conosco. Eu não me surpreenderia se você convidasse. Você está sempre fazendo essas coisas esquisitas? Fecha aspas. Abre aspas. Seria esquisito convidar um menino desses para entrar e comer uma refeição quente em nossa casa? Fecha aspas. Felícia perguntou baixinho e quase como se estivesse sozinha. Esquisito certamente não é a palavra correta, é claro, respondeu Rose com indiferença. Seria o que a Madame Blanc chama de exagero, definitivamente. Portanto, por favor, não convide ele ou nenhum outro como ele para comer um prato de comida quente em nossa casa, como se eu tivesse dado a ideia. Ah, Deus, eu estou tão cansada. Ela bocejou e Felícia olhou silenciosamente pela janela. Abre aspas. O concerto foi muito ruim e o violinista era simplesmente um tédio. Não entendo como você aguentou ficar tão quieta durante aquilo tudo. Fecha aspas. Rose exclamou um pouco impaciente. Eu gostei da música, respondeu Felícia muito calma. Você gosta de qualquer coisa. Nunca vi alguém com tão pouco senso crítico. Felícia ficou levemente corada, mas não quis responder. Rose bocejou de novo e então cantarolou um pedaço de uma canção popular. Então ela exclamou abruptamente. Estou cansada de quase tudo. Espero que o espetáculo Sombras de Londres seja emocionante hoje à noite. Sombras de Chicago, murmurou Felícia. Sombras de Chicago, Sombras de Londres. A peça, o grande drama com seu maravilhoso cenário, a sensação de Nova York por 2 meses. Você sabe que temos um camarote reservado com os Delano para hoje à noite. Felícia virou o rosto em direção à irmã. Seus grandes olhos castanhos eram muito expressivos, sempre refletindo um brilho de calor luminoso. Abre aspas. No entanto, nunca choramos pelas coisas reais que acontecem no palco da vida. O que são as sombras de Londres no palco quando comparadas às sombras de Londres ou Chicago que realmente existem? Por que não ficamos emocionadas com os fatos como eles são? Fecha aspas. Abre aspas. Eu suponho que é porque as pessoas reais são sujas e desagradáveis. E isso é um incômodo. Fecha aspas. Respondeu Rose sem dar muita atenção. Abre aspas. Felícia, você não vai conseguir consertar o mundo. Do que isso adianta? Não somos culpadas pela pobreza e miséria. Sempre existiram ricos e pobres e sempre existirão. Devemos ser gratas por sermos ricas. Fecha aspas. Abre aspas. Suponhamos que Cristo tivesse seguido esse princípio. Fecha aspas. Respondeu Felícia com uma persistência incomum. Abre aspas. Você se lembra do sermão do Dr. Bruce? Sobre aquele versículo, alguns domingos atrás? Pois, conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8:9. Fecha aspas. Eu me lembro muito bem, disse Rose, com certa petulância. E o Dr. Bruce não continuou dizendo que não se pode atribuir culpa aos ricos, se forem generosos e atender às necessidades dos pobres? Tenho certeza de que ele mesmo tem uma situação bastante confortável. Ele nunca abriria mão de seus luxos só porque algumas pessoas passam fome. Do que adiantaria se ele fizesse isso? Estou lhe dizendo, Felícia, sempre haverá pobres e ricos, apesar de qualquer coisa que possamos fazer. Desde que Raquel Winslow escreveu sobre aquelas coisas esquisitas em Raymond, você tem incomodado toda a família. As pessoas não podem viver, naquela encenação toda por muito tempo. Você vai ver que a Raquel logo desiste. É uma grande pena que ela não venha para Chicago cantar nos concertos do auditório. Ela recebeu um convite. Vou escrever e insistir para que venha. Estou morrendo de vontade de ouvi-la cantar. Felícia olhou pela janela e ficou em silêncio. A carruagem passou por 2 quarteirões de magníficas mansões e entrou para uma ampla entrada sob uma passagem coberta. E as irmãs correram para dentro da casa. Era uma elegante mansão de pedra cinza mobiliada como um palácio, cada canto decorado com luxo de pinturas, esculturas, arte e objetos sofisticados. O proprietário de tudo, o Sr. Charles R. Sterling, estava em frente a uma lareira, fumando um charuto. Ele havia ganhado dinheiro com especulações no ramo de grãos e com empreendimentos ferroviários.
e estimava-se que sua fortuna era de mais de 2 milhões. A esposa dele era a irmã da senhora Winslow de Raymond. Ela já não saía da cama há vários anos. As duas meninas, Rose e Felícia, eram as únicas filhas. Rose tinha 21 anos, era bela e cheia de vida, educada em uma prestigiada faculdade, recém-apresentada à alta sociedade, e já um tanto cética e indiferente. Uma jovem muito difícil de agradar, dizia seu pai, às vezes de brincadeira, às vezes falando sério. Felícia tinha 19 anos, uma beleza tropical parecida com a de sua prima, Raquel Winslow, movida com impulsos de gentileza e generosidade. Estava despertando para a fé cristã, capaz de todo tipo de expressão, um mistério para o pai, uma fonte de irritação para a mãe, e com um grande território ainda inexplorável dos próprios pensamentos e ações das quais ela ainda não estava plenamente consciente. Havia em Felícia uma capacidade de suportar facilmente qualquer adversidade na vida, se apenas fosse dada a ela a liberdade de agir plenamente de acordo com suas convicções. Abre aspas. Chegou uma carta para você, Felícia. Fecha aspas, disse o Sr. Sterling, entregando-a à moça. Felícia sentou-se e imediatamente abriu a carta, dizendo: é da Raquel. Bem, e quais são as últimas notícias de Raymond? Perguntou o Sr. Sterling, tirando o charuto da boca e olhando Felícia com os olhos um pouco fechados, como se a examinasse. Abre aspas. Raquel disse que o Dr. Bruce esteve em Raymond há 2 domingos e parece muito interessado no compromisso do Sr. Maxwell na primeira igreja. Fecha aspas. Abre aspas. O que Raquel conta sobre ela? Fecha aspas, perguntou Rose, que estava deitada em um sofá, quase enterrada sob elegantes almofadas. Abre aspas. Ela ainda está cantando no retângulo. Desde que as reuniões na tenda terminaram, ela está cantando em um antigo teatro até que os novos edifícios que sua amiga Virginia Page está construindo sejam finalizados. Fecha aspas. Abre aspas. Preciso escrever para Raquel vir para Chicago nos visitar. Ela não devia desperdiçar sua voz naquela cidade ferroviária com aquele tipo de gente que não sabe apreciar o seu talento. Fecha aspas. O Sr. Sterling acendeu um novo charuto e Rose exclamou: a Raquel é tão esquisita. Ela poderia levar Chicago à loucura com sua voz se cantasse no auditório. E ela fica lá, jogando fora o seu talento com pessoas que nem sequer sabem o que estão ouvindo. Raquel não virá para cá a menos que ela consiga vir e manter o seu compromisso ao mesmo tempo, disse Felícia, depois de uma pausa. Que compromisso? O Sr. Sterling perguntou e então acrescentou apressadamente. Ah, eu sei sim, uma coisa muito peculiar isso. Alexander Powers costumava ser um amigo meu. Aprendemos telegrafia no mesmo escritório. Ele causou um grande alvoroço quando renunciou ao seu cargo e entregou as evidências da corrupção à Comissão Interestadual do Comércio. Ele voltou a trabalhar no telégrafo novamente. Aconteceram algumas coisas esquisitas em Raymond durante o ano passado. Eu me pergunto o que o Dr. Bruce pensa disso. Devo ter uma conversa com ele sobre isso. Ele está em casa e vai pregar amanhã, disse Felícia. Talvez ele nos fale um pouco sobre isso. Houve silêncio por um momento, então Felícia disse de repente, como quem pensa em voz alta, para algum ouvinte invisível. E se ele propusesse o mesmo compromisso à igreja de Nazaré Avenue? Quem? Do que você está falando? Perguntou o pai, um pouco ríspido. Estou falando sobre o Dr. Bruce, quero dizer. E se ele propusesse à nossa igreja o que o Sr. Maxwell propôs a dele, e pedisse voluntários que se comprometessem a não fazer nada sem antes perguntar o que Jesus faria? Não correremos esse risco, disse Rose, levantando-se repentinamente do sofá quando a campainha tocava, anunciando que o chá estava servido. Esse é um movimento muito impraticável, na minha opinião, disse o Sr. Sterling brevemente. Eu entendi, pelo que Raquel disse em sua carta, que a igreja de Raymond tentará estender a ideia do compromisso a outras igrejas. Se a tentativa for bem-sucedida, certamente isso trará grandes mudanças às igrejas e à vida das pessoas, disse Felícia. Ah, tudo bem, mas vamos tomar um chá primeiro? Disse Rose, entrando na sala de jantar. Seu pai e Felícia a seguiram e ficaram todos em silêncio durante a refeição. A senhora Sterling fazia as refeições em seu quarto. O Sr. Sterling estava preocupado. Ele comeu muito pouco e saiu da mesa antes que as garotas terminassem. E, embora fosse sábado à noite, disse ao sair que precisava ir ao centro da cidade para tratar de algum assunto especial.
Você não acha que o papai parece muito preocupado ultimamente? Perguntou Felícia pouco depois dele ter saído. Ah, não sei, não notei nada de anormal, respondeu Rose. Depois de um momento de silêncio, ela disse: Você vai ao teatro hoje, Felícia? A senhora Delano estará aqui às 7h30. Acho que você deveria ir. Ela ficará magoada se você recusar o convite. Eu vou, mas não me importo com a peça. Eu já vejo sombras demais sem ir ao teatro. Esse é um comentário muito triste para uma garota de 19 anos, respondeu Rose. Mas enfim, você e suas ideias esquisitas, Felícia. Se você for ver a mamãe, diga a ela que eu passo lá depois da peça, se ela ainda estiver acordada. Felícia subiu para ver a mãe e ficou com ela até a carruagem dos Delanos chegar. A senhora Sterling estava preocupada com o marido. Ela falava sem parar e ficava irritada com cada comentário que Felícia fazia. Não queria saber das tentativas da filha de ler, ainda que fosse um trecho da carta de Raquel. E quando Felícia se ofereceu para ficar com ela durante a noite, recusou a oferta com bastante rispidez. E assim finaliza o capítulo 21 do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Que livro, meus amigos, que livro!